Pegaram água? Pegaram o cafezinho ou chá? Aqui já o café. Todo mundo pronto já? Então, para a gente poder começar? Cadê a Tainá? Eu acho que foi ela que tinha feito a lista lá para começar e não entrou ainda. Esperar mais uns minutinhos para ver se o pessoal chega. Vamos, gente. Estamos aqui em 13 por enquanto. A galera pontual. Fabi, não vou abrir a câmera, tô com minha pequena aqui. Ah, a gente vê ela, só deixa no mudo. Deixa a sua pequena aparecer também, se você não se importar. É legal. Jaqueline, bom dia, segunda vez aqui, mas infelizmente não vou conseguir participar, só meia horinha hoje. Ah, meia hora é melhor que nada. Já vai ser enriquecedor. Tenho certeza. Permitir. E também tô com minha bebê aqui, daqui a pouco eu vou tentar abrir a câmera, tá? Tá mamando. Daqui a pouco eu vou tentar. Tá bom. Muitas mamães empreendedoras aqui hoje. Gente, eu admiro tanto quem é mãe e arquiteta e empreende. Nossa, eu admiro demais. Vocês são muito foda. Eu fico pensando o tanto que eu já sou surtada. Imagina se eu tiver um filho. Tem que estar muito tranquila. Nossa Senhora. Mas as prioridades mudam. Nem todo mundo fala que quando é mãe, as prioridades mudam. E aí, a loucura que é hoje vai ser para o filho, né? Não tem nem opção. É tenso, Fabi, muitas madrugadas acordadas, tanto com a criança quanto com o projeto. Nossa, não, não dá, gente. E aí, durante o dia, você também tem que ir cuidando, né? Aí, às vezes, dorme à noite e é o horário de você trabalhar. Gente do céu, não é fácil, não. Isso, Fabi, acontece demais. E a gente que é solteira fica reclamando. Nossa, não podemos reclamar, não. Não podemos, não temos motivo para reclamar, gente. Estamos com a nossa vida por conta de fazer o nosso negócio dar certo. Não tem por que reclamar. E a mãe, que tem aquela força, cuida do menino e ainda tá lá, querendo fazer o negócio dar certo. Isso é o que me motiva, sabe, a estar aqui, gente. Porque eu gosto muito de falar com pessoas que querem dar certo na vida e sabem que podem, sabe? Sabe que pode. É com vocês que eu quero falar. E às vezes as pessoas não dão valor para as coisas gratuitas, né? Mas eu acho que esses encontros eles são tão enriquecedores. Eu, pelo menos, toda vez que eu saio daqui, eu posso até chegar assim meio para baixo, mas quando eu saio daqui, eu já saio muito mais motivada, sabe? Mais com vontade realmente de viver e de fazer mais. E é essa energia que eu quero passar para vocês. Gente, tá passando um carro aqui, bairro, né? Não sei se tá dando para vocês ouvirem. Carro de pamonha, sabe? Esses carros assim. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá dando pra ouvir. Eu adoro. Se eu fosse você, eu parava tudo só pra pegar um. Amo Poxa, não pamonha. é pamonha. Gente, eu ganhei um microfone que conecta no notebook. Tô vacilando. Pera aí. Minha bolsa. Acho que eu deixei minha bolsa lá no carro. Esqueci. Cadê minha bolsa? Pera aí. Mandita, chama o pessoal para conversar enquanto eu sair aqui. Combinado, gente. Vai lá pegar o microfone. E aí, vocês estão animados? Hoje a gente tem muito o que discutir. Já peguei a listinha aqui, já coloquei. Não sei quem que fez aquela lista. Vocês separaram já as respostas de vocês para compartilhar com a gente? Como é que tá? Tudo bem, Fernanda. Não tem problema, não. O João vai olhar para mim se eu deixei a bolsa lá no carro. Bolsa preta? Vai, bom. Esqueci. Tomara que eu não tenha esquecido em outro lugar.
Não, vai estar lá. Vai estar lá. Mandita, o que você estava falando? Perguntei para o pessoal como que eles estão em relação às perguntinhas, se já prepararam algumas respostas para a gente conversar. Legal. Ninguém respondeu, não. O pessoal faz tudo. Ó, o que eu pensei? Eu tô com a listinha aqui que vocês mandaram lá no WhatsApp e eu vou aproveitar que o Dudu já está aqui na live para a gente poder liberar o tempo dele, a gente começar a falar sobre impostos, que foi uma das dúvidas que mandaram lá. E acredito que é uma dúvida bem geral, né, da nossa área, que a gente não tem a mínima experiência, a gente não aprende nada sobre isso, sobre contabilidade, né? O básico, pelo menos, se a gente pode fazer nota fiscal com pessoa física, por exemplo, o que compensa? Se compensa abrir uma empresa, né? Aí o Dudu vai falar aqui um pouquinho. Tava lá, amor? Ah, legal. E sobre impostos em geral, e por mais que eu tenha 7 anos já na área, e pelo menos 6, 5 anos já tenho uma empresa aberta, eu já abri minha empresa ali, acho que foi com 1 ou 2 anos, meu PJ, e mesmo assim, com 5 anos de PJ, eu não entendo nada de contabilidade. A minha contadora até tenta, eu falo para ela, me explica, como se eu fosse uma pessoa de 8 anos, ela explica, na cabeça dela tá tudo fazendo sentido, na minha eu tô assim, meu Deus do céu, não quero saber, só decide aí e fala o que é que eu tenho que fazer. Então, Fábio, mas é complicadinho mesmo. Infelizmente, a contabilidade parece que eles tentam fazer da forma mais complexa que para o pessoal não entender mesmo, né? Acho que esse é o básico. Então, gente, bom dia. O meu nome é Eduardo Belchior, eu sou advogado, eu tenho uma empresa de contabilidade, trabalho já tem um tempinho na área. Vou explicar um pouco para vocês, vou focar mais na parte de impostos, para não ficar muito amplo também, muito longo, muito complexo. Então, já vou puxar aí, vou falar um pouco sobre pessoa física, vou puxar aí o que a Fabi falou sobre a nota fiscal. Gente, na pessoa física, todo mundo é obrigado a emitir nota fiscal. A nota fiscal é emitida na própria prefeitura. Esse ano mudou um pouco, agora está sendo emitida no próprio site do governo, mas mesmo assim tem que ir na prefeitura para fazer esse cadastro, para fazer essa comunicação. Já resumindo para vocês, não compensa ser pessoa física, não compensa emitir nota na pessoa física. Apesar desse ano, até 60 mil de faturamento anual, vocês vão ser isentos, mas mesmo assim não compensa emitir na pessoa física. Eu vou mostrar o porquê para vocês. Na pessoa física, vocês vão ter que pagar 2% de imposto sobre serviço para a prefeitura. Toda nota fiscal que você tira, você é obrigado a pagar esse imposto. E também você é obrigado a pagar 20% de INSS. Esse INSS ele é obrigatório para todo mundo. Muita gente não sabe, mas todo serviço que você presta, você é obrigado a pagar esses 20% de INSS. Então, resumindo, mesmo você sendo isento, você estando dentro dos 60 mil, que é os isentos, tirando nota dos 60 mil, você vai pagar mesmo assim R$ 1.200 para a prefeitura, que é do imposto sobre o serviço que você presta, e R$ 12 mil de INSS, que, como eu falei, obrigatoriamente você tem que fazer esse pagamento. Muita gente não paga, muita gente fica, vamos dizer assim, ilegal, né? Vamos dizer assim, mas isso é complicado porque a Receita está fechando o cerco, está ficando mais complexo, então uma hora pode chegar em você, aí vamos lá que você está lá, e isso eles podem cobrar 5 anos para trás, né? Então vamos lá, você está lá comprando seu carro, comprando sua casa, tendo esse faturamento aí de às vezes 60 mil ou até mais, sua pessoa física, e aí eles vão te cobrar isso retroativo. Então é um perigo que você está correndo, né? Você está lá, quando eles te cobram retroativo, você entra na dívida ativa, depois às vezes bloqueia bens, bloqueia dinheiro. Então a melhor forma de fazer é da forma certa, você vai dormir tranquilo, que você vai fazer tudo da forma correta. Muita gente também usa o MEI para tirar nota e fica errado também, porque o arquiteto que
Arquiteto não pode ser MEI. Então a pessoa abre um MEI, coloca lá algo que tenha a ver, mas não tem, tipo um desenho, alguma coisa assim. Só que fica errado, porque quando você emite a nota fiscal, você emite a nota fiscal escrito serviço de arquitetura prestado para a pessoa tal, no dia tal, ou para a empresa tal. E assim que você emite essa nota, a Receita já tem esse acesso, então fica errado, eles podem te cobrar retroativo também. Então, resumindo, a melhor forma é na pessoa jurídica, que fica mais barato para vocês. Eu fiz um comparativo aqui, eu fiz um valor de 10 mil mensal, que eu acho que é mais ou menos o faturamento médio aí do pessoal. Esses 10 mil mensal, na pessoa física, vocês pagariam por ano, já contando o INSS, contando o imposto da prefeitura e contando o o imposto de renda também, esses 120 mil daria um valor de R$ 37.840. Então, vocês pagariam, na pessoa física, faturando 120 mil, vocês pagariam 31% de imposto. E na pessoa jurídica, esses mesmos 120 mil, vocês optando pelo Simples Nacional, que hoje que o pessoal mais usa, optando pelo Simples Nacional, vocês pagariam 9% de imposto, desse imposto. Esse imposto desses 9% seria 4 mil de INSS e 7.200 do imposto mesmo da pessoa jurídica. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês e eu queria que vocês fizessem alguma pergunta, que tivesse alguma dúvida, para a gente responder aqui. Eu esqueci de falar também. A pessoa jurídica, toda pessoa jurídica que é arquiteta, ela tem obrigatoriamente a fazer inscrição no CAL, e essa inscrição você tem que pagar a anuidade. Então, muita gente não sabe. Você tem que pagar a anuidade da pessoa física sua e da pessoa jurídica, obrigatoriamente. Acho que isso aqui eu fiz um resuminho aí para vocês. Eu queria que vocês, se tiver alguma dúvida, perguntar. Eu estou aqui à disposição. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. É muito caro, né? Muito caro. E, nossa, surgiu muitas dúvidas aqui. Eu vou ter que rever. Ainda bem que a gente gravou. Graças a Deus, porque eu vou ter que voltar e rever várias vezes, gente, que é muito complexo, né? Mas só no finalzinho aqui, Dudu, já libero para quem levantar. Quem quiser fazer pergunta, levantar a mão, que a gente já vai falando, tá? Levantando a mão aí para quem quiser fazer pergunta. Dudu, no final você falou 120 mil seria ano, né? Essa simulação que você trouxe. Isso. E aí, se fosse pessoa física, quanto que você falou que seria? A pessoa física, ela ficaria 37 mil, o valor total, porque nesses 37 mil, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que pagar o INSS e você tem que pagar o imposto da prefeitura, que é o ISS. Certo. Então... 37 mil seria... Seria 31% de imposto. 31%. Isso. Enquanto pessoa jurídica, 9%. 9%, isso. Nossa, então vale muito a pena ser pessoa jurídica. Isso. E aí, Dudu, se eu for uma pessoa, por exemplo, que só presto serviço para outro escritório de arquitetura, ainda assim é vantajoso? É necessário? Sim, é necessário, é vantajoso. Por quê? Todo valor que você recebe um valor habitual que você recebe na sua conta, é um valor que você vai ser fiscalizado, vamos dizer assim. Então, é um valor que você está trabalhando, você tem que emitir nota fiscal. Então, ou você emite essa nota fiscal na pessoa física ou na pessoa jurídica. Aqui não tem para onde fugir. Para você ficar tranquilo, é isso. Uhum. Legal. Tá. E... acho que é... E aí você te comentou sobre 60 mil, então o mínimo, se eu bato 60 mil ali por ano, eu já vou ser pega pela Receita, né? Já posso... Não, na verdade, eu não entrei nesse detalhe, porque essa questão de ser pego ou não pela Receita é muito abstrato, não tem como a gente entrar nisso. Mas esses 60 mil é porque esse ano, de 2026, a lei mudou. Então, os 60 mil você é isento de imposto de renda. Você não paga imposto de renda, mas aí você vai pagar o imposto sobre o serviço, que é da prefeitura, e você vai pagar o INSS. Então, esses dois você vai pagar.
Você só não vai pagar o imposto sobre o serviço. Desculpa, você não vai pagar o imposto de renda, que é o imposto de renda de pessoa física, que é quando você trabalha CLT, que desconta aquilo na sua folha, é aquele imposto lá. Isso você não paga se você faturar até 60 mil no ano. Mas paga os outros impostos, Sim, INSS, o INSS e o ISS você é obrigado a pagar. INSS. O Então tá, ISS é o imposto sobre serviço. Esse imposto ele é municipal, você paga ele para a prefeitura. uhum. Todo mundo é obrigado a pagar. Sim. Tá. Então, resumindo, pelo que eu entendi aqui, não vale a pena a gente trabalhar fora da ilegalidade. Não vale a pena, porque quando você está com o seu nome certinho, você está construindo seu patrimônio e tudo mais, amanhã você pode perder ele para a Receita. Porque quando a Receita vem cobrando, ela vem cobrando com juros, multa, e é muito pesado. Mais ou menos uns 2% ao mês de juros, entendeu? Então quando você, se ela te cobrar 3, 4 anos atrás, fica algo muito pesado para você. Acaba que vai te atrapalhar financeiramente, é algo que você não está esperando, entendeu? Então é melhor você pagar aquilo mensal, organizado, da forma que você uma porcentagem do que você ganha, do que amanhã você tomar esse prejuízo gigante. Então, gente, vou liberar agora para a pergunta, mas eu acho muito importante. Por mais que vocês não entendam, assim como eu, não faço questão de entender, mas eu sempre deixo nas mãos de um contador que eu confio. Eu falo, não quero entender, mas eu confio em você. Só resolve aí para não dar problema para mim. Então, tem que considerar. E aí, Dudu, lembrei de mais outra pergunta aqui. Em cima de projeto, para eu já considerar isso, quando eu vou orçar um projeto para um cliente meu, vamos supor que esse projeto vale 10 mil, eu considero quanto a mais para eu pagar toda essa porcentagem? Acho que é uma pergunta boa também. Então, se você coloca que você é uma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, de acordo com o que você fatura mais no Simples Nacional, essa porcentagem vai subindo. Então, de acordo com o que você fatura mais, você vai pagar um pouquinho a mais de imposto. Mas pelo cálculo que a gente colocou aqui, é uns 10%. Você coloca 10% a mais, que você sabe que esses 10% daquela nota fiscal você vai ter que pagar aquilo de imposto. Ótimo. Nossa, que informação valiosa, gente. Já valeu a pena a live para mim. Já valeu a pena. Muito obrigada, Dudu. Você ainda está disponível para responder mais algumas perguntas do pessoal? De nada, tô sim. Eu tô olhando aqui o chat, eu vou responder o pessoal que mandou aqui. Tá. Aí tem o pessoal também com a mãozinha levantada, depois que liberar você responder no chat, eu abro então para a mãozinha, tá? Ó, a Eudilaine dos Santos, ela perguntou aqui como que faz para pagar esse imposto da prefeitura e o INSS. Ó, a nota fiscal, muita prefeitura, quando você emite a nota fiscal lá, ela já desconta na nota fiscal, então ela já retém. Aí ou você paga ou eles já retêm e você recebe só uma parte, ou você paga direto na prefeitura. Então, a própria prefeitura, ela emite você entra no site da prefeitura mensalmente e ela vai emitir lá um imposto para você pagar no próprio site da prefeitura. E o INSS você mesmo tem que pagar. Então você pega e entra no site da Receita e paga esse INSS. Quando você tira a sua nota fiscal como autônomo, você mesmo tem que correr atrás disso. Então por isso que eu te falei, por isso que eu falo para vocês que é arriscado, porque às vezes você não paga, deixa de pagar, deixa para lá, mas amanhã, se a Receita cobrar, eles têm razão nessa cobrança. E me corrija se eu estiver errado, Dudu, mas quando a gente tem um contador, gente, eles fazem tudo, só passa a guia para a gente paga. Então, vale muito a pena. É dos investimentos assim que eu não abro mão, é ter um contador na empresa. Se você Então, eu gosto de explicar bastante para os meus clientes. Eu gosto de explicar por quê? Eu gosto que eles entendam o que está acontecendo. Pelo menos o básico, para eles entenderem o que está acontecendo na empresa deles, justamente para poder cobrar alguma coisa, ver se tem alguma coisa errada, eles mesmos conseguirem ver isso, porque fica até mais fácil para você cobrar, para você fazer tudo essa questão aí. Conhecimento é a chave, né? O Gabriel perguntou se quando os outros escritórios não querem que a gente emita nota fiscal. Então, fica errado, né? É igual eu falo, quando você vai
você é um escritório, você vai contratar alguém para trabalhar com você, a pessoa não quer que ela assine a carteira, entendeu? Fica errado, porque amanhã, se ela entrar com ação contra você, ela tem direito com isso. Então, amanhã, se a Receita vir atrás de você e perguntar e te fiscalizar, eles vão ver que entrou um dinheiro na sua conta, tanto ou da pessoa física ou na pessoa jurídica, que não teve essa nota fiscal e você não pagou imposto em cima disso, então fica errado. Tem mais pergunta no chat? Deixa eu ver, acho que tem mais uma que a Camila mandou. Você puder ler a pergunta também, Dudu, se você Eu vou ler aqui. Olha, Camila, a Camila perguntou se é melhor receber na conta da pessoa física ou na pessoa jurídica, eventualmente entre um serviço ou outro. Como a pessoa jurídica é mais barata o imposto, então compensa sempre receber na pessoa jurídica. Por quê? Você recebe na pessoa jurídica, organiza a sua conta da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é aquela conta que você pode sair pagando as coisas, não é. A pessoa jurídica é para você receber lá, você organizar as contas da empresa lá, tudo que você paga da empresa, você pega a nota fiscal. Então, a pessoa jurídica é algo para você até organizar a sua vida. Porque você pega, faz o pagamento tudo lá, se organiza lá, e o que restou no final do mês, você pega e transfere para a sua pessoa física. E não fica transferindo dinheiro da física para a jurídica e vice-versa. Porque fica errado. Porque a pessoa jurídica ela tem que ter uma contabilidade fechada, uma contabilidade boa, as contas bancárias organizadas. Todo o dinheiro que vai para a conta física tem que passar pela jurídica para a gente comprovar, né? Fazer toda a comprovação de onde que aquele dinheiro está vindo, né? Isso. Porque uma vez que entrou na sua pessoa jurídica, você pagou imposto e transferiu para a pessoa física, você já está, vamos dizer assim, tranquilo, que você já pagou seus impostos. O que está transferindo para a pessoa física ou é o Prolabore, ou que é o mensal, como se fosse um salário seu, que você é obrigado a colocar, ou é o Prolabore, ou é distribuição de lucro. Então, vamos dizer assim, você está tranquilo. Você pagou aquele imposto ali na pessoa jurídica, você pode pegar, passar para a pessoa física e fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Vale muito a pena andar dentro da lei, gente, para a gente dormir com a consciência tranquila. Isso. Amanda, vou liberar a sua pergunta, que você levantou a mão. Obrigada, Fabi. Dudu, primeiramente, obrigada por compartilhar, viu, um pouquinho do seu conhecimento com a gente. É muito valioso isso pra gente, você explica muito bem. E eu tenho uma dúvida em relação à sociedade. Se o escritório ele tiver mais de um sócio, ainda compensa o PJ? Porque a gente vai pagar 2 PJs mais 3 CAUs, não é isso? Isso. Então, na verdade, se o escritório tem mais de um sócio, vocês pagam um CAU só. Por quê? Porque o PJ ele vai pagar um CAU só por PJ. Então, se o escritório tem mais de um sócio, compensa colocar eles tudo numa PJ só, eles todos como sócio e dividindo aquele dinheiro, dividindo aquela distribuição de lucro. Mas, mais uma vez, quanto mais gente na sociedade, mais organizado tem que ser a contabilidade e a gestão daquele dinheiro. Tem a questão, por exemplo, você comentou que é mais fácil colocar um PJ só, né? Mas o outro sócio, ele vai estar sem o PJ, e ele vai estar recebendo. Como que vai ser isso? Não, aí o outro sócio ele tem que estar naquele PJ também. Porque o PJ tipo uma sociedade. Uma sociedade, o PJ, ela pode ser uma sociedade. Essa sociedade, você pode colocar outras pessoas nela. Então, você pode pegar, fazer um PJ, colocar várias pessoas na sociedade e todo mundo vai estar ali legal, recebendo o seu dinheiro, dividindo a sua parte, dividindo a sua distribuição, tranquilo. Aí a questão do CAU, continuando essa pergunta, o CAU a gente pode escolher um dos sócios para assinar, né? Como que... Não, aí a gente coloca como... No PJ, a gente coloca uma pessoa como responsável. Essa pessoa que é responsável, a gente fala responsável legal, essa pessoa que é responsável legal, ela vai assinar pelo CAU PJ, entendeu? Sim. E aí, se tiver vários arquitetos, a gente pode colocar até vários responsáveis legais nesse PJ, nesse PJ, e todos eles vão poder assinar como CAU PJ. Só todos eles sendo arquiteto, estando como sócio. Por exemplo, uma empresa, ela pode ter um sócio arquiteto e pode ter um sócio que não é arquiteto. Só que esse sócio arquiteto,
ele que vai ser o responsável legal e ele que vai assinar pela empresa, quando precisar assinar os RT, enfim. Uhum. Mas aí o CAL da pessoa física, todo mundo tem que pagar, continua pagando, né? E aí, Continua pagando, porque é até obrigatório você, para você ser responsável legal de uma pessoa jurídica, você tem que ter o seu CAL na pessoa física. legal, Perfeito. Só queria agradecer mesmo pela resposta. Obrigada, De viu? nada. muito bom. Tem outra pessoa aqui. A Kélvia, pode falar, Kélvia. Tá com a mãozinha levantada. Bom dia, gente. Bom dia, Um Dudu. dia, Eita, já chamei de Dudu, foi mal. pode chamar, não tem problema não. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é se desde o dia 1, quando você está começando, que ainda não tem aquela constância ainda de clientes, se já compensa ter o PJ desde o primeiro dia, mesmo ainda não tendo uma renda assim fixa no mês, né? Não tendo uma constância. E a segunda é se esses impostos, eles só são quando a gente emite nota fiscal, ou ele funciona que nem o MEI, que mesmo que você não emita nota fiscal, todo mês você tem que estar pagando um valor. Kelvin, respondendo a sua primeira pergunta, igual eu falei, para você ficar tranquila, o melhor é você estar dentro da legalidade. Então, ou você vai emitir a nota na pessoa física e pagar aquele INSS e tal, você vai emitir na pessoa jurídica. Se o seu valor que você recebe é bem pequeno, às vezes você pode emitir na pessoa física, porque às vezes você não quer ter o custo de ter uma pessoa jurídica e tudo mais. Só que, à medida que você recebe um trabalho de, vamos dizer assim, 5 mil, 6 mil, já começa a não compensar mais no mês, entendeu? Então, de qualquer forma, a pessoa jurídica é bem mais favorável para você do que emitir na pessoa física. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Se a gente paga alguma coisa todo mês, ou se é só quando a nota é emitida. A pessoa jurídica, você paga, o que você paga mensal é o Prolabore, porque o seu Prolabore é como se fosse um salário que você recebe na pessoa jurídica, é obrigatório a pagar, né? E o resto é quando você emite nota fiscal. Então, você vai pagar uma parte do seu faturamento, sempre quando você emitir a nota fiscal, e um fixo que é mensal, que é vamos dizer assim, seu salário que é pago pela pessoa jurídica. Dudu, só interrompendo rapidão aqui, sobre esse Prolabore, e se a pessoa que está lá no início, igual a Kelvia falou, se não entrar todo mês, por exemplo, entrou um projeto de 5 mil um mês e no outro mês não entrou, eu continuo pagando o imposto para o Prolabore ou só quando eu faço retirada? É obrigatório pagar o Prolabore. Só que o Prolabore, ele é um valor pequeno, porque ele é 11% da sua renda. Então, se você não teve faturamento, hoje o salário está, se eu não me engano, é 1.628. Ele vai ficar em 180 reais por mês de INSS. Então, vamos lá, sua empresa está aberta e você não teve faturamento mensal. Você vai pagar 180 reais de INSS. E esse INSS, ele também, você vai utilizar ele quando você afastar, quando você for aposentar. Então, é um valor que você está pagando mensal, mas você vai utilizar ele futuramente. Legal. Pode continuar, Kelvin, desculpa interromper. Então, realmente, todo mês paga o Prolabore, né? Mesmo que não emita nota fiscal. Sim. É o valor mínimo de 180 reais, igual eu falei, por conta do seu salário, do salário mínimo, né? O Prolabore ele tem que ser no mínimo o salário mínimo. Então é Sim. 11% em cima do salário que a gente recebe. Isso. Legal. Entendi. Muito obrigada, viu? De nada. Acho que tinha só mais uma mãozinha levantada, que é da Eude. Eude já fez a pergunta? Tem mais Se ela quiser falar mais alguma coisa, não. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Dia. Bom dia, Eduardo. Muito Isso. obrigada pela contribuição que você está trazendo aqui no grupo, né? De nada. Acho que a minha pergunta não ficou muito, muito bem feita, porque eu estou um pouquinho ocupada também. É no seguinte, no caso da Kelvia, né, que ela falou antes de mim, eu entendo o que ela está querendo dizer e é o que eu também estava querendo dizer, no sentido de que eu sou uma pessoa física, eu vou pagar
a nota fiscal se eu emitir aquele valor, porque eu estou recebendo um pagamento. A partir do momento que eu recebo um pagamento, eu preciso informar, né, de onde está vindo aquele valor. Isso. Porque entrou na minha conta, né? Eu recebi. Ao contrário do que se eu recebesse em espécie. Porque, entre aspas, né? O banco não tá vendo, né? A Receita Federal não tá vendo aquele valor. Por isso que hoje eu até vejo algumas pessoas, empresas, adotando receber em dinheiro, que era bem raro, né? Ultimamente. E aí, eu acho que é essa questão que a Kelly também perguntou, porque a partir do momento que eu recebo um valor menor, que pela lei eu tenho até 60 mil reais como pessoa física a partir desse ano, para fazer declaração de imposto de renda, se eu no ano recebi 30 mil, eu ainda tenho que declarar esse imposto, eu ainda tenho que tirar essa nota fiscal? Sim, ó, a nota fiscal ela é retirada de acordo com. Se você recebe em dinheiro e não tira a nota, fica errado, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que você recebe, você mensalmente tem que tirar essa nota. E aí, pagar os encargos em cima dessa nota que você tirou. Vamos dizer assim, tudo que ocorre na vida financeira, de compra e venda, tudo ela tem que ela tem que seguir um rastro. Esse rastro é a nota fiscal. Então, vamos lá, quando você vai no supermercado, você tira uma notinha lá. Aquela nota lá é a nota fiscal provando que você fez aquela compra. Normalmente, a gente pede para não colocar o CPF, mas quando você coloca o CPF, a Receita já sabe que você fez aquela compra. Então, partindo da sua pergunta, vamos lá, eu vou dar um exemplo que você está recebendo 200 mil em dinheiro todo ano, 200 mil em dinheiro, e daqui 3 anos você compra uma casa, você dá uma entrada numa casa de 1 milhão, dá essa entrada de 600 mil em dinheiro e compra uma casa de 1 milhão. A Receita, depois ela vai te perguntar como que você recebeu esse dinheiro, de onde que veio esses 600 mil. Por quê? Durante esses 3 anos que você recebeu tudo em dinheiro, não declarou nada, você comprou um bem gigante, um valor gigante, só que não veio, a Receita não sabe de onde veio esse dinheiro. Entendeu? Então, tudo isso, ela tem um rastro em cima disso. O dinheiro, a Receita segue o dinheiro, né? Então, dessa forma, vai ficar errado também, entendeu? Muito bom. Entendi, Eduardo. Eu ainda não entendo algumas coisas, mas acho que é porque são os preconceitos, né, que a gente tem sobre algumas coisas. Mas o que me pega é essa questão de uma pessoa que ela não fatura até 60 mil, que é uma pessoa física, porque o que eu penso que compensa a gente ter um PJ é se você realmente fatura mais do que isso, entendeu? Porque uma pessoa que não ganha, tem mês que ganha, tem mês que não ganha 10 mil, 20 mil, 15 mil. Então tem que fazer uma compensação um mês pelo outro, vamos dizer. Para ela arcar com custos, que no fim, eu sei que ela tem que repassar isso para o cliente, mas isso onera, às vezes, demais o valor do trabalho dela, e aí vem aquela dificuldade de contratação e tudo, enfim, que eu sei que é um processo. Mas é onde eu fiz a outra colocação, né? A pessoa que no ano, ela vai ganhar 30, 40 mil reais. Ela ainda assim precisa fazer essas declarações mensais, porque o dinheiro entrou, então ok. E aí, em cima desse valor, na verdade, o pagamento não vai nem ser feito direto para a Receita, porque ela não está declarando imposto. Vai ser direto para, na verdade, ela é isenta, né, do imposto. Ela vai ser, esse pagamento de custo será o INSS e a taxa do Da prefeitura. ISS, da prefeitura. Isso. Então, são Isso somente mesmo, esses perfeito. 2 documentos. Beleza, então. Fechou. É isso mesmo. Obrigada. Realmente é oneroso mesmo. Porque tudo que você imagina, tudo que você trabalha, vamos lá, tudo que você trabalha como autônomo, você tem que pagar 20% de INSS. Então, olha que valor alto que você tem que pagar de INSS em cima de tudo que você trabalha. Apesar que o INSS ele tem um teto de 8 mil, mas mesmo assim, né, 20% é muita coisa. Então, realmente é muito oneroso. Lawane, pode perguntar. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Eu quis levantar a mão que eu até mandei no chat, mas eu pensei que talvez não fosse tão clara a minha pergunta, a minha dúvida, porque eu sou bem leiga nessa questão de imposto. Mas a minha dúvida é, como você nos indicou, né, a gente recebeu todos os pagamentos de projeto, de freelancer, enfim, tudo na conta jurídica, né? E depois a gente tem que retirar o dinheiro para pagar o nosso Prolabore para a conta física.
Quando a gente recebe o dinheiro na conta jurídica, a gente já vai ali emitir, né, a nota fiscal, vai estar lá declarando o imposto. Isso. Quando a gente tira o dinheiro da conta jurídica para pagar o Prolabore, a gente emite novamente uma nota fiscal do pagamento ou isso não precisa? Não, é assim, ó, o seu Prolabore, ele vai ser um valor fixo mensal, normalmente. Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu dei, o Prolabore vai ser um salário mínimo. Então, no mês, você vai transferir aquele valor do Prolabore, que é o salário mínimo, e o restante que você quiser fazer retirada, você vai transferir normalmente para sua conta. O que eu faço? Eu transfiro uma vez por mês. Por quê? Porque a primeira transferência é do Prolabore. A segunda transferência é a da distribuição de lucro. Essa distribuição de lucro ela é isenta. Então, você pode transferir uma vez por mês, transfere, tipo assim, poder não, né? Mas você faz essa transferência uma vez por mês, e aí no final do ano você faz a contabilidade e você vai ver quanto que você tirou de lucro e quanto você tirou de Prolabore. O Prolabore é fixo, o Prolabore vem todo mês como se fosse um olerite para você, e o restante é essa retirada de lucro. A retirada de lucro é isenta, hoje é isenta até 600 mil por ano. Então, antes, era isento o tanto que quisesse. Agora, com essa lei da reforma mudou, é isento até 600 mil na retirada. Ah, joia, muito obrigada. Dudu, faz seu merchan aí para o pessoal te conhecer, te contratar. Gente, como eu falei, meu nome é Eduardo Belchior, eu sou de Tutaba. A gente tem uma empresa de contabilidade aqui, já tem vários anos. Eu trabalho aqui tem vários anos já. Eu consigo conversar com vocês, hoje em dia está tudo online. A maioria das prefeituras eu consigo protocolar por lá, fazer tudo online. Então, se vocês precisar de falar comigo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Vamos dizer assim, eu não cobro consultoria, então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar dúvida, e é isso, gente. Pode ficar tranquilo aqui que eu respondo vocês. Você não cobra consulta? Uma perguntinha ou outra, né? A gente não cobra. Cuidado com o que você está falando aqui. Vai lotar seu WhatsApp. Vou mandar meu Insta no chat e vou também passar meu WhatsApp. Eu vou passar o WhatsApp comercial da empresa. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem chamar lá. Então é isso, gente. Eu acho que já abusamos muito do Dudu aqui hoje, mas como ele vai disponibilizar o WhatsApp, o Instagram dele, que eu acho que é uma loucura disponibilizar o WhatsApp, já que ele está disponibilizando, vocês aproveitem. Caiu a internet? Aqui não, tá normal. O Dudu travou para mim. Talvez o dele caiu. Ah. Gente, foi muito bom, não foi? Não, eu já tô procurando um aplicativo aqui para eu conseguir resumir essa aula. Tô aqui louca por um aplicativo, socorro. Que aula, que aula. Depois que a gente grava aqui, fica também o Google Meet, ele manda para mim tudo por escrito. Não, perfeito. Ótimo. Aí eu compartilho a transcrição com vocês, mas acredito que eu vou jogar essa aula também, se tudo der certo, no YouTube. Gente, maravilha. Que aula, que aula. Foi Gente, eu acho que eu caí da reunião, peraí um pouquinho. Voltou. Dudu? Eu então... vou passar meu Insta aqui no chat. Tá. Aí alguém manda lá no grupo pra gente, meninos, ou então depois que a gente finalizar eu mando também. Pode deixar que eu mando lá, copio aqui e colo. Obrigada. Meu Insta é esse aí, eu vou mandar o telefone, o WhatsApp do escritório, se vocês quiserem chamar por lá, tirar mais alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. A Fernanda perguntou, se não tiver faturamento mensal, então vai ser somente o Prolabore, não teria outra guia. É isso mesmo, né, Dudu? É isso mesmo. Uhum. Tá, eu acho que essa parte aí eu tô manjando também. Aí qualquer coisa eu respondo depois os pessoal aqui. Dudu, nossa, velho, que aula. Muito obrigada por ter tirado do seu tempo para estar aqui com a gente e espero que traga bons retornos para você também. Fabi, de nada, precisando de alguma coisa aí, obrigado, eu que te agradeço aí por ter chamado, pra gente tirar as dúvidas do pessoal. Quando precisar aí, você pode me chamar que eu tô à disposição. Não, bom demais, brigadão mesmo. Obrigado, gente, bom trabalho aí,
Até mais. Tá liberado agora. E a gente continua. Temos uma lista aí de perguntas, provavelmente não vai dar para passar todas elas hoje, talvez a gente passe pincelados, mas foi muito bom. Já estou muito satisfeita com essa troca, acho que foi muito enriquecedor. Para mim foi, fiz várias anotações aqui no meu caderninho, até para a gente ir se ajudando depois. E eu sempre falei para vocês que eu tenho muita dificuldade de entender. Eu acho que a forma como ele trouxe aqui foi muito claro. Eu consegui entender muito bem, eu acho. Não sei na prática. Alguém quer levantar a mão? Quer falar alguma coisa? Quando vocês quiserem falar, gente, só levantar a mão aí, tá? Ou interrompe, bota o áudio aí e fala. Fiquem bem tranquilos. E, se possível, liguem as câmeras, gente. Eu fico muito desconfortável não vendo vocês. Parece que eu tô falando sozinha para o computador. Vou só concordar com você. Eu gostei muito da forma que ele explicou. Achei muito didática. Eu não esperava entender o tanto que eu entendi hoje. É excelente profissional. Gostei bastante. Meninos, e aí? Vamos para a próxima pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa aqui antes da gente prosseguir? Sejam sem vergonhas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos. É que eu tô dirigindo, por isso que eu não vou ligar. Eu entrei faz pouco tempo. Ixi, tá falhando. Acho que não vai rolar seu áudio. Gente, Jennifer, tá falhando muito. Tá travando bastante. Tudo bem, eu tô dirigindo. Depois eu falo. Beijão. Beijo. Presta atenção no trânsito aí, mulher. Nossa Senhora, que perigo. Cadê a lista, gente? Eu tô com ela aqui. Você quer que eu te mande? Quero. Eu tinha aberto ela aqui. Vou te interromper um Achou? pouquinho. Tá. Pode falar. Aquela mensagem, nem tá na lista, mas aquela mensagem que tu comentou ali sobre o projeto, quando o cliente não quer o detalhamento, então fazer ali a questão da porcentagem. Isso funcionaria, de repente, para negociar apartamento na planta, de pagar por etapas, assim? Exatamente, porque a gente pega muito. A pessoa que comprou o apartamento, ela fica muito ansiosa para ver se vai caber tudo que ela precisa, né? Então, quando a gente pega ali a planta básica da construtora, a gente já consegue dar uma dimensão para ela onde que vai ficar melhor um sofá, uma TV, uma cama, um guarda-roupas. Então, essa noção a pessoa já vai ter para ela ficar um pouco mais tranquila, aliviar a ansiedade dela, né? E ela já vai sonhando, ou às vezes ela já vai comprando um cooktop, vai comprando a geladeira da cor que já foi aprovada ali no 3D. Então, é algo muito benéfico, tanto para a gente quanto para eles. E daí, por exemplo, se o cliente vai pegar chaves daqui 2 anos, essa parte do restante que tu cobraria só na parte de detalhamento, tu já calcula alguma porcentagem de valorização do tempo que tu está esperando? Não, a gente calcula o que seria o preço hoje e fala, olha, eu não posso garantir esse preço para você. Aí daqui 1 ano, quando você retornar, a gente faz uma nova proposta, baseada na precificação, né, nos ajustes daquele ano. Eu até brinco com o cliente, eu falo assim, vai que mês que vem eu faço o projeto João Gomes, por exemplo, e viralizo, e aí o meu preço ele vai triplicar, né? Então eu não posso garantir para o cliente que o preço que eu estou cobrando hoje, ou a agenda que eu tenho hoje para ele, eu vou ter também daqui 2 anos. Eu sempre brinco com ele. Falo que a qualquer momento meu preço vai subir de preço 5 vezes, 3 vezes mais, então, sabe? E aí, às vezes, ele até garante já o executivo ali, pelo menos, mais básico, para não ter que pagar mais na frente, mas só com 3D normalmente já fica satisfeito. Porque eu não tenho problema também de dar o 3D, de passar o arquivo. Então, ele pode passar esse arquivo para outro arquiteto fazer o detalhamento também. Não é meu interesse ficar fazendo detalhamento, sabe? Meu interesse é fazer o 3D bonitinho e ver aquilo sendo executado, assinar o projeto, né? Meu interesse é assinar o projeto. Agora, o executivo, qualquer pessoa pode fazer. Certo? E isso é muito interessante, Fabi, que hoje, justamente porque a gente está crescendo no mercado, estamos conseguindo pôr um valor melhor no nosso trabalho,
que às vezes as pessoas ficam receosas em fazer orçamento, né? Ah, não vou orçar com ela porque deve ficar caríssimo. E às vezes o cliente não sabe que ele tem acesso a esse tipo de serviços, né? Um serviço mais compacto, vamos dizer, né? Uhum. Mas quando o cliente fala isso, ai, essa questão de carisma, eu falo, gente, eu sou cara mesmo. O tanto de benefício que eu vou te entregar é caro mesmo. Aí o cliente vem já com a expectativa que vai ser muito caro e fala, nossa, nem é tão caro assim. É muito boa essa jogada. Eu brinco muito que eu sou cara. Aí já eleva o nível lá em cima. Em vez de afastar isso, fica curioso para ver o quão caro que é. Tipo assim, será que eu consigo pagar? Será que é caro desse tanto assim? Aí no fim das contas ele acha até barato. É uma jogada de. Isso também é questão de que você vem construindo no seu perfil uma educação com os clientes, né? E essa educação, ela não é só a educação assim fria, ela é uma educação de conexão. Os clientes se sentem tão à vontade, tão próximo de mim, porque eu mostro muito meu dia a dia, e aí ajuda, sabe? Eles quererem me contratar porque a Fabi é amiga, a Fabi já é do meu dia a dia, sabe? Então não entra só o preço quando você está no Instagram. Eu acho que a Eude vende muito por isso também, porque eu sinto uma conexão. Gente, depois vocês têm que seguir a Eude, ela é muito frequente no Instagram. Depois você passa seu Instagram, Eude, para eles inspirarem. E eu acho que a Eude não tem problema com captação de cliente, né, Eude? Ou ainda você passa dificuldade? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, que você tem um perfil muito ativo. Não, hoje, graças a Deus, o cliente procura literalmente a gente. Hoje a gente não precisa ficar procurando o cliente, né? Uhum. Mas eu vejo que essa chave virou tem 2 anos, assim. E é bater nessa tecla de sermos mesmo acolhedores, mostrar que aquele, entre aspas, né, arquitetura é para todos, mas sem perder o valor do nosso trabalho, né? Mostrar para o cliente, olha, custa isso, mas porque eu tô te entregando as melhores soluções, eu vou estar ali à sua disposição, caso, né, o cliente feche aquele pacote, igual a Fabi até brincou esses dias, pacote minha alma, né, minha vida. Então, o cliente, você valoriza o cliente, valoriza você, e no fim, é igual a Fabi falou, ele vem e acha que tá pagando até barato por aquilo, porque ele entende que ele tá comprando algo assim, nossa, sensacional. E eu acho que o mais difícil da nossa profissão, que eu sinto, que é que até uma moça publicou ontem, um grupo, foi hoje, eu não lembro direitinho, que tem alguém vendendo um projeto a R$ 500, né? Tipo assim, antes eu sofri um pouco com isso também, mas tem uns anos já que eu não sofro mais, porque eu sei o custo, o valor do meu trabalho, né? A gente fica com dó porque a gente não sabe. Às vezes, para ela tem um custo muito baixo, na cabeça da pessoa, né? É um custo muito baixo que ela tem para manter o escritório, e ela cobra R$ 500. Então, a gente não sabe. Então, o que eu vejo de maior dificuldade hoje no nosso trabalho é realmente educar os clientes. Você sempre está ali educando de uma forma carinhosa, amigável, mostrando para eles o caminho, né? Eu acho que esse é o passo mais difícil da gente conseguir construir. Primeiro, porque existe os profissionais que cobram valores abaixo, em traços do mercado, mas a gente não sabe por que ele cobra aquele valor, na nossa mentalidade é abaixo. E segundo, porque as pessoas ainda não entendem o que é arquitetura, o que é um design de interiores. Elas não entendem o valor dessas profissões, entendeu? Então, eu vejo que esses 2 obstáculos para mim foram grandes, mas hoje eu aprendi a lidar com eles e estou focada assim, eu preciso mostrar que eu estou fazendo o meu melhor e que eu estou entregando o melhor para o meu cliente. Ele tem que acreditar nisso, ele precisa acreditar nisso. A partir do momento que eu coloquei isso como um foco lá na frente, igual a gente põe a cruz, né? Eu sou cristã, então, tipo assim, olha para a cruz ali de Jesus e tal. Aí eu coloquei, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar para o meu cliente isso, e ele vai acreditar nisso. Até o Joel J, né, ele fala muito, você é a pessoa que precisa mais acreditar em você. Se você não acredita em você, no seu potencial, naquilo que você entrega, vai ser muito difícil alguém acreditar e você conseguir essa constância. Tem semanas que eu fico louca de tanto orçamento, e aí eu ainda tenho um pouco de dificuldade, nesses 7 anos, de conseguir destrinchar da forma que a Fabi destrincha para oferecer um orçamento, porque eu gosto de tudo de arquitetura, eu gosto de projetar, eu gosto de estar na obra, eu gosto de estar sempre servindo, né, de alguma forma, sendo útil. Então, às vezes, eu vendo um projeto completo, por um pouco, tipo assim, ganhando um pouco em cima de lucro, porque eu quero ver o todo, eu quero pôr a mão na massa do todo. Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade de, tipo, pôr limite, né? Eu acho que... Mas esse ano eu tô focada em pôr limite. A gente trabalha muito, não compensa fazer isso. Aí, eu tô focada em pôr limites,
E hoje no escritório eu comecei literalmente a vender o serviço, hoje não, desde o meio do ano passado, literalmente a vender o serviço de acompanhamento e meio que uma administração da obra do cliente. E, tipo assim, eu senti uma diferença no caixa muito bom, tipo, deu uma valorizada no caixa do escritório, e sentir mais ainda a segurança daquilo que eu estou fazendo. Então, a gente viver a experiência de obra, viver a experiência da parte executiva é muito enriquecedor, é muito assim, porque a gente tem as ideias lá no SketchUp, a gente tem 1 milhão de ideias, pode ser até validadas, funciona, uma hora vai dar certo, alguém vai fazer dar certo a sua ideia lá no móvel planejado, numa marmoraria, mas quando você vê a coisa sendo executada, eu acho que dá mais anseio da gente fazer melhor, porque, poxa, eu fiz assim, já deu certo. E se eu fizer assim, vai dar mais certo ainda. Então, acho que vale muito a pena. Quem hoje fica mais home office ou não oferece esse serviço, às vezes, né, também se aventurar nessa área para ter experiência, né? Às vezes está começando agora, aí tem medo e tal. Eu acho que para início também seria interessante pegar um pouquinho dessa parte na prática, porque a gente ganha uma bagagem muito grande e até mesmo para contratações novas, né? Clientes querendo contratar, são muito leigos. Quando você traz essa bagagem de informação ali para ele fica, nossa, uau! Não, deve ter PhD em arquitetura, né? E não é, porque a experiência trouxe para a gente essa bagagem que muitas vezes a faculdade não entrega, o MBA não entrega, um PhD não entrega. É o tapa na cara da obra mesmo. Essa semana mesmo eu estava numa obra e eu esqueci literalmente que tinha um armário na lavanderia, eu mandei o cara quebrar a parede inteira. E tinha um pedacinho da parede que não podia ser quebrada. E um projeto antigo, de 3 anos atrás e tal. Os clientes me contrataram para fazer a administração dessa obra. E aí eu tô olhando os vídeos, né, que o prestador mandou. E eu falei, putz, tem um armário da lavanderia. Aí o pedreiro já, eu liguei para ele, falei, moço do céu, esqueci da parede, e agora? Aí ele, não, calma, vai lá, compra uns negócios para mim, que eu já vou deixar até pronto. Então vamos perceber que nós derrubou a parede. Aí eu falei, não, então tá bom. E assim, pensa, se eu não estivesse participando disso, fosse ver isso lá na frente, quando o cliente me ligasse para falar, olha, você mandou demolir a parede inteira, e aí faltou o armário da lavanderia. E assim, ia ser um contratempo que ia ter solução, porque era só realmente remendar ali um pedacinho da parede, enfim. Mas, cara, que desgastante que seria. Então, por eu estar participando desse processo, que é um apartamento de 120 metros quadrados, enorme, cheio de detalhe, então, assim, é um enriquecimento muito grande que a gente aprende. Ar-condicionado também, nossa, gente, ar-condicionado da cada BO. E aí você vai aprendendo isso durante o processo de administração. Claro, é igual a Fabi até comentou esses dias no grupo, né, questão de administrar a obra e fazer projetos. São duas empresas que precisam funcionar separados. Hoje, para mim, está sendo uma experiência legal, mas é porque eu acho que faz parte da minha personalidade. A Fabi me conhece há muito mais tempo, né? Eu sou muito acelerada, eu gosto de fazer tudo, e eu abraço e vou fazendo. Por isso que eu preciso aprender agora a pôr um pouco mais de limite, porque acaba que eu não tenho vida, né? Eu vivo ligada 24 horas. E isso não é saudável pra gente, né? Até atrapalha o processo criativo, porque às vezes você tá tão cheio de outras coisas que você não consegue se concentrar. Mas é isso, gente. Eu falo bastante também. Beijo, obrigada. Foi muito bom, Ildi, a sua experiência, ter trago aqui essa parte que você falou do tanto que a gente aprende na obra. Isso é muito real. E aí a gente vai começar a criar o projeto com um olhar já do que vai ser mais econômico para o meu cliente executar aqui, sabe? E quando a gente vai vender, muitas vezes a gente tem insegurança, né? Mas quando a gente está na obra e a gente já tem aquela vivência, a gente vai tornando cada vez mais seguro do cliente trazer uma pergunta, por exemplo, e eu agir com naturalidade e com autoridade. Isso vende muito quando a gente fala com autoridade, né? Mas tá, Fabi, eu só vou começar a vender quando eu tiver experiência, então, na obra. Isso vai demorar, eu quero começar a ganhar dinheiro agora. Não, não é isso que vai te fazer vender, com autoridade. Gente, o que mais vende é a humildade, na verdade. A humildade de falar, olha, aqui eu sei, mas a partir disso aqui já não é da minha responsabilidade, mas eu sempre conheço alguém. Eu vou conhecer alguém que tem essa resposta para você. Fabi, pegando um gancho que você está falando, muito importante eu trazer até essa experiência aqui. O meu primeiro projeto arquitetônico aqui em Uberlândia, logo assim que eu realmente foquei na arquitetura, foi de uma mulher que ela chama Gláucia, e a gente é amiga até hoje. E de vez em quando ela manda mensagem para mim. Sempre que aniversário, enfim. Ela estava com um orçamento de um arquiteto super renomado aqui de Uberlândia. Ela estava assim,
assinando praticamente. Ela mandou mensagem para mim e falou assim na mensagem: olha, gostei muito de você, mas eu tô insegura porque você falou para mim que é o seu primeiro projeto aqui em Uberlândia, que você ainda não tinha assinado nenhum projeto arquitetônico e tudo mais. E assim, eu gostei muito, mas como é um investimento muito alto que eu tô fazendo, uma casa, estou pronta agora, inclusive, 400 metros quadrados, só de área construída, 7 banheiros, enorme a casa. Estilo clássico, nunca tinha feito uma casa estilo clássico. E aí, eu peguei na hora, eu tinha um Celtinha, gente, 4 portas, assim, financiado até o talo. Tava na porta da esquina de um cliente fazendo orçamento, liguei para ela, tremendo até igual uma vara verde, e falei assim: Glaucio, você tem total razão de estar insegura. Mas, se ninguém me der oportunidade, eu nunca vou ter um projeto assinado. E eu acho que essa pessoa é você. Você é essa pessoa. Você falou que teve afinidade comigo, eu tive afinidade com você. Você gostou do meu orçamento, não ficou fora do orçamento que você tem em mãos. E você acredita que a nossa relação durante o processo de obra vai ser melhor. Aí ela ficou muda no telefone. Ela não falou nada. Aí ela falou assim: meu, só um minuto que eu já te retorno. Ela pegou e mandou no WhatsApp depois, um pouquinho tempo depois: pode fazer o contrato. Segunda-feira eu faço seu Pix. Legal. Então, Nossa. tipo assim, eu arrisquei. Porque eu não, ela já tinha dito pra mim que estava insegura. Quais eram as chances dela reverter isso? Mas eu fui humilde. Eu liguei pra ela e falei: olha, que pessoa que eu me dê a oportunidade? Porque se ninguém me der abrir a porta pra mim, eu não vou nunca conseguir fazer um projeto. Então, quando eu acho que a gente mostra realmente esse lado humilde, que a gente está num processo de aprendizagem, que nós podemos ir atrás das soluções para os clientes, por mais que às vezes soa para o cliente insegurança, mas a gente tem que mostrar isso com autoridade, né? Com humildade e autoridade. É. E isso é um processo. Autoridade é confiar na gente mesmo, né? Ao ponto de falar: olha, eu posso não saber, mas saiba que você está contratando uma pessoa que vai correr atrás de resolver qualquer coisa que for precisar. Eu vou correr atrás para aprender, para resolver. Saiba que você pode contar muito comigo. Às vezes tem gente que já é tão experiente, já faz aquilo há tanto tempo, que ele meio que nem dá ideia para o cliente, sabe? Então, acho que o mais magnífico que todos nós temos, todos nós podemos ter, é a humildade. Para mim, é o que mais vende, na verdade, quando a gente é verdadeiro, sabe? Não precisa de ficar fingindo que você é o que você sabe, uma coisa que você não sabe. Isso demonstra no seu olhar. A insegurança, ela afasta a pessoa, tá? Então, nossa, que troca maravilhosa, Eude. Foi muito bom o que você trouxe aqui pra gente. Vamos lá, mãozinhas levantadas. Deixa eu ver a ordem aqui. Júlio! Aê, tô com saudade de falar com o Júlio. Fabi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Fabi. Então, eu tenho uma pergunta que, na verdade, não só sobre imposto, mas também sobre o início, né, de um escritório. Porque, assim, eu estava na marcenaria, né, que eu estava trabalhando home office, né, lá para Balneário Camboriú. Só que aí eu saí dessa marcenaria no início do mês, dia 8. E aí eu estava focado justamente em começar a empreender, que era o meu objetivo. Aí, semana passada, na verdade, anteontem, uma empresa de Feira de Santana me chamou para uma entrevista. Só que aí o que acontece? As coisas que aconteceram na entrevista me deu aquele gatilho, tipo assim, não vai mais, sabe? É hora de empreender de verdade. Por questão, assim, de sensação de desvalorização, sabe? Só que aí o que é que acontece? Minha pergunta é, eu ainda não fiz colação de grau, tá? Então, seria viável abrir um CNPJ nesse momento ou depois da colação de grau para poder ter um pouco mais de autoridade, na verdade, né? Qual seria... Não sei se eu formulei direito a pergunta. Gente, agora você me fez uma pergunta aqui que eu comecei a pensar. Porque para você fazer um CNPJ, você vai também fazer o CNPJ do seu CAU. Então, você precisa desse registro, né? Uhum. Mas agora eu estou pensando aqui, dá para abrir, mas aí não seria uma empresa de arquitetura, não. Você tem que esperar realmente o seu diploma, você entrar com o seu CAU para você abrir uma empresa de arquitetura. Porque, na verdade, eu não sou arquiteto, é design de interiores mesmo. Ah, tá. Então é diferente. Putz. O Dudu deixou o número dele. Ele falou que não cobra consultorias, então acho que essa pergunta... Só para aqui complementar aqui, Júlio, eu não sei, eu sou bem
ignorante nesse ponto, mas designers de interiores têm um conselho também? Que tem um registro, alguma coisa assim? Tem só, na verdade, se eu sei do CREA. Se tem algum outro, ainda não Do estou CREA? ciente. Só o CREA. Ah, tá. Na verdade, é o ABD, gente. Tem ABD. ABD, e aí o ABD agora se associou ao CREA. Então, a Ah, gente tem esse conselho exclusivo nosso. entendi. Então, eu acho que serve como a mesma coisa, não, gente? Para abrir primeiro, esperar um pouco a Cadê questão as de designers formalizar aqui? e tal. Alguém que é designer aqui tem empresa para poder auxiliar? Todo mundo na ilegalidade, né? Fabi, tô total na ilegalidade. Porque, primeiro, acho que a Kelvin que trouxe até essa questão, né? Por medo de você, de repente, não ter aquela recorrência de entradas todo mês. E aí, como eu nunca tinha falado com o contador, hoje foi bem esclarecedor, dá aquele medo de você abrir, tipo, nossa, daqui 2 meses, será que vai ter ainda para eu conseguir pagar? Uhum. Era essa dúvida também. Legal. Agora não tem mais desculpa para ninguém abrir, né, gente? Andar dentro da lei aí. Não tem jeito, não. É muito grave não andar. Muito perigoso. Gente, falar uma coisinha aqui rapidinho. Júlia, eu acho que você consegue abrir o CNPJ, mas aí depois tem que mudar a sua tem um nome que é KNAI, minha irmã falou aqui, KNAI. Tem como você mudar depois, mas tem custo, e para abrir o CNPJ também tem bastante custo, tem que ir na prefeitura, umas coisas assim, tem um custo certinho, é meio carinho, assim, acho que é mais de R$ 300 para poder abrir, uma coisa assim. Mas fala com o Dudu que ele tira todas as dúvidas. E aí tem mês que eu não tenho movimentação no meu CNPJ, eu tenho de arquiteto agora, né, eles cuidam para mim, e o mês que eu não tenho movimentação, eles enviam uma documentação, não sei os termos certinho, o Dudu que vai conseguir também tirar essa dúvida, mas aí você envia essa documentação e você não paga você não paga taxa, você não paga multa. Teve uma época que antes de entrar com eles, eu não sabia, e aí eu fiquei pagando multa todo mês. Era tipo R$ 25 a multa por mês, ficou um ano que eu não estava mexendo, e ainda tinha a mensalidade que tinha que pagar, sabe? Então, aí isso também a gente tem que ter ciência, porque eu não sabia. Quando ela foi organizar para mim, gente, foi assim, um estouro, foi mais de R$ 1.000 de multa, mais essas multas mensais. Então, quando a gente não declara nada, não emite nota, não faz nada no CNPJ, tem que fazer essas movimentações no sistema, não sei termo, nada, mas tem essas multinhas de 25, mas o meu foi R$ 25, essas pequenas multas, assim, porque eu não declarei nada, não movimentei nada. Não emiti nada, não tem problema, mas eu tinha que ter falado, avisado que eu não tinha nada para declarar, sabe? Sim. É isso aí também, gente. Viu tanto tempo complicado de contabilidade? Não, é chatíssimo. Tem mais dúvidas, Júlio? Não, era mais basicamente isso mesmo. Só isso? Era por questão de não estar com diploma, né? Então, eu gostaria de entender um pouco sobre isso. Mas até porque você não pode pegar projetos enquanto você não tem um diploma. Isso também já é fora da lei, né? Então, abrir também um CNPJ. Você pode abrir como uma pessoa física, como uma empresa qualquer, né? E depois você vai ter que trocar, então, para estar na sua empresa. Eu não sei se essa movimentação vai valer a pena, porque tudo que você vai modificar, né? Você tem que pagar o contador, você tem que pagar as taxas, então talvez não faça sentido, talvez é melhor esperar mais um tiquinho mesmo. Tranquilo. Mas quanto você entrar na empresa, você tomou a decisão de abrir a sua própria empresa, então fazer o seu nome, né? Você pode talvez começar a ir fazendo consultorias, né, para ir levantando uma graninha, e por enquanto você não vai ganhar aquele tanto ainda, né? Uhum. Eu acho que eu fiz uma entrevista que meio que a questão de salário colocou lá embaixo. Aí eu olhei assim e falei, bem impossível, sabe? Tipo, nos dias atuais, você aceitar R$ 900 de estágio estava bem complicado. então, Principalmente uma sala assim, que você pega, você já tira esses 900. Meio que eu já tenho uma boa prática, né? Já tenho projetos de marcenaria, né? Executados. Então, para mim, pegar estágio não seria viável, sabe? Uhum. Eu optei por dar seguimento mesmo e desenvolvendo, tentar crescer, sabe? No meio digital, tentar buscar consultorias e desenvolvendo dessa forma.
faz isso. Já começa a movimentar o Instagram. Já começou? Já comprei o microfone, Gracinha. começar a educar o pessoal, né? Para poder desenvolver conteúdos e justamente captar a consultoria, captar clientes. Tá bom. Muito legal. Vai dar tudo certo, Júlio. Tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você quer. Amém. Continuando aqui as mãozinhas, Kélvia é a próxima, pode falar. Oi. São duas dúvidas. A primeira, Fabi, que você estava falando dos pacotes que se oferece, que um é tipo só o 3D, aí tipo separado do executivo. Só para seria tipo assim, você acha que essa é a melhor forma de vender de pacote? Porque recentemente eu fiz uma apresentação de orçamento que eu quis desmembrar assim também, né? E isso nem passou pela minha cabeça, eu desmembrei o detalhamento, né? E aí ficou tipo assim, o primeiro pacote era tudo, né? O projeto completo. E o segundo pacote era sem o detalhamento, que seria detalhamento de marcenaria, marmoraria, serralheria, que para mim é o que me dá mais trabalho. Mas ainda teria aquele projeto executivo, que é demolir, construir e tudo mais. E também não teria visita. Só que aí, com o que tu falou, me deu uma outra visão. Tu acha que é mais lucrativo fazer nesse jeito de tipo, se for fazer dois pacotes, ser um completo e o outro só o 3D, e aí depois se a pessoa quiser comprar o executivo com o detalhamento? Não, eu acho que isso só funciona para quando o apartamento vai ser entregue daqui 1, 2 anos e o cliente já está ansioso para ver como que vai ficar a distribuição. Agora, quando o imóvel já está pronto, eu sempre aconselho fazer tudo junto, porque aí vai ser mais rápido para o cliente, ele vai ter mais segurança, que é você que está fazendo todo o detalhamento. E a questão de pacotes, como que eu faço normalmente? O primeiro pacote básico é só o projeto para o cliente pegar e usar como manual da obra, ele vai fazer tudo por conta própria. O segundo pacote é o projeto completo, mais a nossa assessoria no WhatsApp, por exemplo, por 6 meses. Tá? Por que essa assessoria? Porque a gente vai auxiliar ele a fazer as compras, vai tirando as dúvidas, vai ajudando ele ali na execução do projeto. Só no WhatsApp. E aí você pode vender as visitas separados ou trazer um terceiro pacote com visitas, por exemplo. Ou com administração de obras, se você achar interessante. Então, tem essas opções. Então, esse esquema de vender só, tipo, o 3D, aquelas ideias iniciais, é só para quando ainda não tem o local mesmo para fazer, né? Tipo, como tu falou, o apartamento que ainda está sendo construído. Aí vale a pena vender a ideia inicial do projeto, né? E depois, se a pessoa quiser executar o projeto executivo, né? Sim, eu acho, porque não vai fazer sentido você fazer um executivo, porque depois as medidas vão mudar. Nem que seja 1, 2, 3 centímetros, muda. Às vezes cria pilar ali que não existia na planta baixa, cria shaft, então muda bastante. Então não faz sentido fazer executivo, sendo que não tem as medidas reais. Agora, se o cliente falar, nossa, tá, não, quero só o 3D, quero só a ideia, se você estiver precisando da grana, dá. Mas sabendo que provavelmente ele vai mudar muito do seu projeto, porque na hora da execução um monte de medida muda. Isso, e complementando, Fabi, o que você acabou de falar. Porque, assim, quando a gente está iniciando empresa, a gente precisa, né, colocar alguns produtos ali. E a consultoria pode funcionar. Só que ou você deixa muito bem explicado para o cliente que ele não vai ter o detalhamento, ou vai dar muito ruim, porque o cliente, ele vai olhar aquilo e ele vai querer executar. Quer dizer, como que ele vai colocar isso, né, para fora do papel? Então, ele vai te cobrar. E aí é uma forma, às vezes o cliente também está apertado, você vende essa consultoria e lá na frente, quando ele tiver, né, essa necessidade, você vende para ele detalhamento separado. É uma opção também, tá? Mas a única coisa que fica ruim ali é porque o cliente, às vezes, ele pode sair insatisfeito, porque ele não entendeu como que funcionaria. Sabe? É isso. É muito importante deixar muito claro o que você está vendendo. Muito claro, prazos, etapas, o que vai ser entregue, tudo bem descrito no momento das vendas, antes da pessoa assinar o contrato. Depois o contrato é só para reforçar. Mas a clareza é fundamental em qualquer negócio, né? Aí, obrigada. Aí a segunda dúvida é, você estava falando mais cedo, de tipo assim, que você brinca, né? Mas para avisar o cliente, tipo, esse valor é agora.
se você não fechar e depois de um tempo me procurar, talvez não seja mais esse valor, né? E eu tô passando isso agora. Hoje é, tipo assim, o último dia de um orçamento, né? Eu fiz um orçamento e eu dei um prazo de 7 dias para a pessoa me dar um retorno. E até agora ela não me respondeu. Aí hoje eu vou mandar uma mensagem para ela, perguntando se ficou alguma dúvida e tal. Mas eu só queria uma dica, aí pode ser para a Fabi ou para quem quiser se manifestar, de como falar isso sem soar, na minha cabeça soaria como uma ameaça, mas não é uma ameaça, eu sei que não é uma ameaça, mas de tipo falar, de uma cobrança, de tipo falar, olha, só para avisar que não vai, que se tu me procurar depois de muito tempo, não vai ser mais esse valor, talvez. Mas Gente, eu só tenho... queria uma Nossa. ideia. Quer falar, moça? Só que aí eu não sei como falar isso, tipo, sem soar ofensivo. Tenho uma ótima, eu quero. Eu tenho uma ótima, tipo assim, que eu aprendi, acho que numa consultoria que eu tive. Cara, ela te falou algumas características do projeto, né? Você sabe mais ou menos o que que ela quer. Pega uma referência, assim, fala, olha, fulana, eu lembrei do seu projeto, essa referência aqui é muito boa e não sei o quê. Você vai mandar uma mensagem para ela, mas não necessariamente você vai cobrar. Tem muitas formas de fazer isso, sabe? A Fabi, ela é ótima em mandar mensagem, mas essa é uma das formas, assim, das minhas preferidas, porque o cliente, ele se sente especial quando você lembra dele, quando você manda uma mensagem de uma coisa, sabe, que ele te falou na reunião, isso é muito legal. Verdade. Lembrei mesmo, eu já usei, inclusive, também essa dica. E que era realmente com um projeto que eu queria muito fechar. Eu já tinha apresentado a proposta, tive uma sintonia muito gostosa ali com o cliente, já fui imaginando o que poderia fazer na casa dele. Aí depois de um dia eu vi algum trem lá e realmente lembrei dele, porque eu tinha me conectado. Aí eu falei, nossa, já estou imaginando a sua sala. E aí, você já deu uma olhadinha na proposta? Vamos fechar? Vamos dar o próximo passo? Estou ansiosa para começar esse projeto. Então, quando você traz essa empolgação também, nossa, eu estou muito animada para começar seu projeto. Você já deu uma olhadinha? Se for uma pessoa que seja verdade, realmente, né? Agora, se você está pensando só pelo dinheiro, aí você pode ir em outras estratégias, por exemplo, fulano. Oi, fulano, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo na paz. Aqui, tô organizando o cronograma do nosso próximo mês de projeto. Gostaria de saber se você tem interesse de entrar na nossa esteira de projetos para o mês que vem ou para esse mês, para você mostrar que você tem organização e que você está reservando aquele lugar para ela. Se ela não fechar agora, ela vai ficar sem o lugar. Não precisa te falar que o preço vai mudar, mas ela vai perder a oportunidade. E aí tem que estar na sua proposta, que essa proposta tem validade tanto tempo. Se você já falou, não precisa de repetir. Tanto que tá logo na capa. Tá a proposta de orçamento e o prazo embaixo. Tá. Você anotou aí as duas sugestões? Anotei. Obrigada, viu? Vocês são divas demais. Divas. Gostei, divas. Então foi a Kelvia que estava falando com a gente agora? Foi. Tá. A próxima terminou? Podemos continuar aqui? A próxima da Pode continuar. Pode continuar. Muito obrigada, gente. Nada. Manda, você quer falar de novo? Sim. Na verdade, a minha dúvida não é uma dúvida, é mais um complemento da fala da Eudilane, inclusive adorei, ela é muito animada. A Eudilane, ela comentou que ela vê muita dificuldade hoje de educar o cliente, né? Na proposta, a gente tem muitos caminhos para a gente mostrar o valor do nosso trabalho. E uma coisa que eu vi e que já aconteceu e que funcionou para mim de forma estratégica é você, além de você mostrar o orçamento para o seu cliente, comentar, por exemplo, do valor da obra no geral, porque a gente recebe o quê? Uns 10 a 15%, né, do valor completo da obra. O cliente muitas vezes não tem noção, né, de quanto que custa uma obra. Então, dividir com ele também todo o tempo que a gente vai estar com ele. Então, por exemplo, o projeto é 15 mil reais, um exemplo. Mas até construir a obra dele vai ano, né? 1 ano, até 2 anos, dependendo, né, de quanto dinheiro ele tem ali para gastar no momento. Então, isso é uma coisa, e às vezes, dividir esse valor por todos os meses, não para ele pagar, né, mas para ele mostrar que você vai ficar com ele até o final, porque muitas vezes a gente fica. Eu sinto que quando a gente fala isso, deixa isso muito claro, os clientes, eles veem valor, né, mais valor ainda do que a gente já mostra. Então, é só um complemento, uma dica aí. Obrigada.
Jennifer, tá liberada para falar. Oi, pessoal, bom dia. Finalmente parei de dirigir agora, posso falar com segurança. Como eu estava no trânsito, eu perdi os primeiros minutos ali, então, infelizmente, não consegui ouvir o computador falando, né? E acho que está sendo gravado, então acho que talvez vai disponibilizar. Eu fico feliz por isso. Mas uma coisa que eu queria falar, que esses dias eu vi uma notícia sobre a questão da fiscalização e tudo mais, né? Jennifer, Porque... Jennifer, deixa eu Oi? te interromper um pouquinho. O seu áudio está no carro, será? Tá muito ruim para a gente ouvir. Pronto, melhorou? Tava no Nossa, fone. 100%. O que eu falei é que eu entrei um pouquinho atrasada, então não consegui ver a questão da parte do computador, que ele estava explicando algumas coisas ali, né? Mas uma coisa interessante que esses dias eu tive a informação, troquei algumas figurinhas ali com algumas arquitetas, colegas, e elas falaram a questão da fiscalização, e eu fiquei bastante preocupada referente a isso, porque ela falou que teve algumas colegas de profissão que a Receita Federal cruzou com o CAL as emissões de RRT e essas RRT não ter nota fiscal, né? Então, eu fiquei meio preocupada porque eu já emiti RRT sem nota fiscal. E eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso, ou se alguém tem alguma experiência para compartilhar, se realmente já aconteceu com vocês coisas parecidas, mas eu fiquei meio preocupada com isso. Alguém quer falar? Tá, então vou falar. Pelo que eu sei, Jennifer, quando a gente emite a RRT, a gente já paga uma taxa ali para o governo, né? Então, como a gente está pagando, é o governo que tem que emitir essa nota fiscal para a gente. Então, não me fez muito sentido. Eu não sei se eu entendi corretamente ou se eu também estou sabendo responder da melhor forma. Entendi. É que, assim, quando você faz o projeto, você emite RRT, certo? Certo. Se você não tira nota fiscal sobre o projeto, automaticamente você está sonegando imposto. Então, se eles cruzarem, pegarem um projeto que tem RRT, mas não tiver a nota fiscal desse projeto, pode dar ruim. Sim, com certeza. Porque a RRT é para você andar dentro da lei, da mesma forma que emitir a nota fiscal do projeto também é para você andar dentro da lei. E a Receita, ela está em cima da gente, ela quer saber. Uai, se você emitiu esse projeto aqui, cadê o dinheiro dele? O que você fez com esse dinheiro? A Receita quer saber, né? Então tem que fazer nota fiscal de todo o serviço que vocês prestarem. Exato, eu estou no processo de abertura do CNPJ também agora, para dar um passo a mais também, além de regularizar. Então, é uma coisa complexa. Nossa, eu estou muito triste por ter perdido a explicação do contador, que eu queria muito ter participado. Tá gravado. Ai, que bom. Eu tenho ainda algumas dúvidas, apesar de já ter conversado com alguns contadores, né? Mas nada é melhor do que ter outras dúvidas e conseguir sanar. Mas obrigada, gente. Eu acho que a gente tinha que cobrar, inclusive, por essa gravação, porque foi muito bom, não foi, gente? Tinha que era cobrar para quem não conseguiu estar aqui presencial. Aí a gente racha os lucros. A Jennifer já falou. Já manda o Pix no grupo. Eliude. É Eliude mesmo que fala? Isso, Eliude. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia. Só para complementar a dúvida da Jennifer, eu nunca fiquei sabendo a respeito de notificação, de fato, que algum profissional foi notificado, só que eu já fiquei sabendo que a partir de 2026 realmente vai ter esse cruzamento de dados entre conselhos e Receita Federal. Acho que todos os conselhos, né? Não só a arquitetura. E aí, se a pessoa de fato está, a gente emite a RT lá e aí a gente coloca o valor, né, do serviço. Então, você emitiu várias RTs, lá, sei lá, 20 RTs ao ano, mas não emitiu nota de nada. Ele vai fazer esse cruzamento. Ou então, se você abriu o CNPJ, mas você não pagou a anuidade do CAL PJ, tá só com o seu CAL pago. Ele também faz esse cruzamento de dados, entendeu? A partir do momento que a gente abre o CPF ou o CNPJ, você começa a ser rastreado e realmente vai ter esse cruzamento de dados. É isso, gente. Tem que andar na lei, tem que pagar imposto. Se vocês quiser dormir em paz, tem que
tem que andar junto ali com o governo, é um funcionário da sua empresa. Não tem jeito. Isso que eu ia falar, Fabi, é um funcionário. É por isso que eu tenho um pouco de medo, né? Nunca fui atrás disso, por esse receio de não dar conta e depois ainda sobrar para mim, sabe? Você já tá na luta com a vida, né? Com todo mundo, com tudo, cliente, tudo. É. E ainda tem essa sociedade com o governo, né? Tem. Não tem jeito. Mas, gente, eu não me importo de pagar, porque, velho, o nosso SUS é muito magnífico. Não sei se vocês usam, mas as pessoas ao meu redor usam e todo mundo são atendidos, sabe? Então eu pago o imposto sabendo. Claro que tem muito desvio, tá? Não vou passar a mão na cabeça do governo também, não. Mas é necessário a educação para os mais pobres, né? É um amparo para as pessoas que realmente precisam. Eu já precisei muitas vezes de ser amparada pelo governo, pelo SUS. Além do SUS, eu já usei também outros benefícios que foram necessários, sabe? É o mínimo que o ser humano precisa de dignidade. E o Brasil, ele faz isso. Eu tenho orgulho disso, porque fora do Brasil não tem SUS, por exemplo. A vida é muito mais difícil para as pessoas que são pobres, sabe? Então, eu aconselho a gente a pagar e só colocar na cabeça que tem que pagar. E a gente vai ter esse retorno nas rodovias, com as pistas, né? Gente, muita coisa. O FIES, por exemplo, é claro que eu estou pagando, mas o governo também paga uma parte, né? Enfim, acho que a gente não deve ficar com raiva de pagar esses impostos, não. Ele volta para a gente em um formato de um país que eu acho muito bonito e humano. Oi, só complementando aqui a respeito, eu não lembro quem foi que fez o último comentário aí também. Eu acho que todo mundo tem esse medo de abrir CNPJ. Eu também venci ano passado, mas assim, meu marido que cuida mais dessa parte. Mas o que a gente tem que entender é que o nosso CPF também vai ser monitorado. E a cobrança em cima do CPF é mais alta. Então, acho que imposto sobre autônomo, acho que o rapaz até falou, né? 20%. Mas se ano que vem os seus dados forem cruzados aí a Receita vai te notificar, você vai ter que justificar. Se ele não aceitar a sua justificativa, você paga, se eu não me engano, 27%, porque tem os 20% da cobrança mais uma multa em cima. Então, a gente precisa realmente ir para o lápis e calcular, porque o CNPJ ele vai ser mais vantajoso com relação aos impostos. Tem esse custo inicial de você abrir a empresa ali, pagar o contador mensal, só que indo para a ponta do lápis é muito mais vantajoso ter e seguro, né, ter o CNPJ do que ficar pagando imposto pelo CPF. Aí o que acontece é a gente tem medo de transicionar para o CNPJ, só que fica sonegando imposto no CPF. Então a gente está errado de todo jeito. E aí eu também tive que vencer essa crença e migrar. E aí esse ano a gente está organizando tudo também. E se vocês têm na cabeça que vocês querem crescer, já considero o PJ, né, nesse momento que for necessário, que vocês começarem, vamos pensar assim, eu ainda nem comecei a pegar projeto, vou abrir o CNPJ? Não, né, pelo menos pensa ali, os 3 primeiros, deu 3 projetos? Não, agora eu já posso começar a pensar, eu acho que é uma boa. Se foi um projeto por mês, já tem uma esteira de projeto aqui, já tem uma rotatividade, então já pode começar a pensar, pelo menos uns 3 projetos, uns 3 meses, né? Os primeiros vai na legalidade mesmo. Como o movimento vai ser baixo, gente, o governo não pega, né? Pelo que a gente conhece. Mas a partir do 3º, 5º ali, eu acho que já tem que padronizar. E esse negócio de medo de não dar conta, tira esse trem da cabeça de vocês. Se vocês querem crescer, para de ficar com medo das coisas. Só coloca na cabeça, eu quero crescer, então isso é necessário. O que é necessário? Tem que fazer? Então, vou fazer o que tem que ser feito. Não tem jeito. Quero crescer. Aí você vai e joga mensagem aí pro universo, tipo assim, eu tô me preparando para o crescimento. Pode mandar. Manda os clientes que eu tô me preparando, sabe? Aí agora quando você fica, eu tenho medo de não pagar, aí o universo vai falar, não, já que ela tá com medo, não vou mandar cliente para ela, não. Aí, sabe, as energias que a gente manda pro universo? Então fica atenta que esses trem de medo aí, eles boicotam demais a gente. Nossa Senhora. Ui. Pessoal, ninguém está com a mãozinha levantada. Posso continuar aqui as perguntas? Vamos mais 30 minutinhos? O que vocês acham?
Estão dispostos? Sim, inclusive, daqui a pouco eu vou ter que sair para academia. Aí você já pode ir fazendo qualquer coisa também, eu assisto depois. Tá Tô bom. me preparando aqui. A Cássia. Cássia, pode falar. Você levantou a mão? Bom dia, gente. Rapidinho aqui minha dúvida. Fabi, por exemplo, vocês falaram que quando você vira PJ, você tem que pagar uma taxa também para o CAL, né? Então, assim, além o RT, ele muda alguma coisa no valor ou continua o mesmo? Porque parece eu tinha uma amiga que ela tinha uma empresa de arquitetura e construção. E aí ela falou que ela tinha que tirar dois RTs, né? Um para execução e um para projeto, no caso da empresa, como se fosse separado, uma coisa assim, sabe? E aí, assim, nesse caso, como PJ, a gente continua pagando esse mesmo valor do RT normal. Tá, No caso. porque normalmente a gente tem que tirar um RRT para representar o projeto e outro para execução. Então a diferença dos dois, pelo jeito, não foi necessariamente de PJ, foi de projeto, que é a responsabilidade do projeto e a responsabilidade da execução, certo? Isso, mas eu digo assim, como eu, por exemplo, ainda não tenho ainda empresa registrada. A partir do momento que eu tenho a minha empresa, tem mais algum custo pelo CAU? Minha dúvida é mais ou menos isso. É só o RT mesmo e o imposto que eu tenho que tirar sobre aquele projeto. Seria isso, né? É isso mesmo. Uhum. Certo. E assim, qualquer projeto que a gente pegar, mesmo que seja um banheiro, a gente precisa tirar a nota fiscal a partir do momento que você é empresa, né? A nota fiscal de projeto? Isso. É ideal, né, para você Uhum. descansar na cabecinha que você imita nota fiscal de tudo. Mas, gente, na realidade, eu tiro dos que é mais caríssimo, por exemplo, de 15 mil, porque hoje a gente movimenta dinheiro muito alto, né? Eu acho que a partir de 3 mil ali eu já estou tirando. Abaixo de 3 eu ainda penso, se vai, às vezes. Certo, obrigada. Mas eu acho que não compensa, não. Tem que parar com isso também, porque quanto mais baixo, menos imposto vai ser consumido também, né? Proporcionalmente. Então, acho que para andar dentro da lei compensa realmente emitir nota fiscal de tudo mesmo que entrar. Tudo. R$ 300 que seja, é bom emitir. Aí vai cobrar R$ 30. Não é nada. Né? Pessoal, temos aqui, então, as perguntinhas. A Tainá, que mandou um monte de pergunta, não entrou hoje. Talvez ela assista depois. Mas aí foi perguntado... Alguém quer fazer mais alguma pergunta da listinha aqui? Que aí vocês vão selecionando o que vocês têm interesse. Ninguém? Fabi, na verdade, eu tenho uma pergunta, só que não tem... Eu acho que não estava na lista, não. Era mais sobre questão de cronograma de obras, né? Cronograma do processo em si. Eu gostaria de entender um pouquinho sobre. Da execução? Isso. Processo, entregamos ali o nosso projeto, por onde começar. Sim. É isso? Uhum. Normalmente a gente começa pela parte da infraestrutura. Depende muito do que se trata esse projeto. Vamos supor que já é uma casa que vai ser reformada, né? Que é o mais complexo de todos. Porque primeiro a gente precisa começar a demolir o que for demolido. É isso que você está querendo saber? Não, na verdade, não cada etapa em si, mas o cronograma, tipo, por exemplo, vou reformar uma sala, por exemplo, né? Então, quanto tempo vai levar para poder, questão de piso, de emassar, sabe aquele cronograma, tipo, tem data para iniciar e data para terminar. É basicamente isso depende muito da complexidade da obra e da empresa que vai entrar. Se vai ser uma empresa com 3 pessoas, por exemplo, se vai ser uma empresa com um pedreiro que vai fazer de tudo, não tem como dar essa estimativa. Não Eu tem acho. um prazo concreto, né? Ô, Júlio. A Ilde vai saber responder melhor. Vou pegar aqui um pouquinho. O que eu normalmente faço, né? O caminho que eu sigo. E eu acho que é o mais correto. É você começar a organizar pelos orçamentos. Primeiro você vai pegar o projeto que está pronto, né? De reforma. E vai pegar esses orçamentos. Nos orçamentos, os prestadores de serviços, eles vão te dar uma estimativa de quanto tempo aquele serviço vai ser realizado. Qual que é a previsão de... eu posso começar na terça-feira e eu termino na outra terça. Esse serviço aqui.
Então, você vai anotando, ticando isso aí, planilhando, e aí você consegue ter uma base através desses profissionais, né? Do tempo dessa obra, quando que começa, quais são as fases, né, iniciais, que igual a Fabi falou, demolir, construir, que é a primeira coisa, né? Mas isso tudo você consegue levantar na parte de orçamento ali, de planilha orçamentária, que vai te levar na segunda planilha, que é a planilha de cronogramas. E depois, com o tempo, conforme você vai pegando também experiência e tendo um relacionamento mais contínuo com essas pessoas de prestação de serviço, você conhece o trabalho delas, entende o processo, e aí você já consegue fazer mais ou menos uma estimativa para o cliente, assim, da sua cabeça mesmo. Olha, eu tive uma experiência nesse apartamento que foi mais ou menos as mesmas coisas que a gente alterou, então foram 3 meses para ficar assim, no ponto ideal do cliente estar morando com conforto, qualidade, sem estar nem entrando gente lá toda hora no apartamento. Entendi, obrigado. Entendeu mesmo? Entendi. Mais alguém? Fabi, aproveitando o tema, quanto que custa em média suas obras executadas, junto com marcenaria, um pouco de obra ali, um pouco de reforma? Tá, a gente tem uma média que é mais ou menos 4 a 5 mil. Bru, falou alguma coisa? Não. A gente tem uma média que é mais ou menos 4 a 5 mil reais o metro quadrado, incluindo, por exemplo, um apartamento que é 100 metros quadrados, vai ser uns 400 mil reais para fazer a parte interna dele, considerando o básico de marcenaria, por exemplo. Só a marcenaria, às vezes, já fica 400 mil. Marcenaria é muito caro, né? Mas aí pode variar. Às vezes a gente encontra marcenaria que ficaria 250 mil. Então, um padrão, assim, médio é 4 mil por metro quadrado o piso. E aí você pode falar para o seu cliente que é entre 4 e 6 mil, mais ou menos, de médio padrão. Aí alto padrão vai de 6 mil para cima, né? Entendi, Fabi. E essa pesquisa que você já fez desses custos, é Uberlândia ou a nível nacional? Não foi pesquisa, foi vivência. Vivência a nível nacional, porque eu tenho clientes em São Paulo, no sul do país, no Nordeste, e tudo gira mais ou menos nessa média. Ah, perfeito, Fabi, obrigada. Nada. Boa pergunta também. Pessoal, tinha outra pergunta aqui, ó. Da listinha, então. Oi? Ainda sobre esse tema de parte de execução de custo, existe no Brasil, né, um site do CREA, se eu não me engano, que traz uma média nacional de custo de obra. Claro, que são valores assim, né, que a gente é meio duvidoso. Mas, no mínimo, é aquilo. Tipo assim, o mínimo é isso. Depois eu posso tentar achar o site certinho e mando lá no grupo também. É interessante para o cliente ter um norte, porque se o próprio governo fez um levantamento e o custo é isso, então menos do que aquilo não vai ficar, não tem como ficar. Então, isso para o cliente é até interessante, porque traz essa questão de segurança, né, de você mostrar para o cliente, olha, aqui na planilha do governo, mostra, então é importante você fazer um planejamento, né, porque pode ficar acima disso. Eu acho que é bem legal, enriquece um pouquinho mais a nossa proposta com o cliente, né? Boa. Eu acho que é o Sinap e o outro chama Cube, será? Eu acho que é isso mesmo. Esse mesmo. E aí lá traz até por região, né? Você coloca lá a região, por exemplo, Minas Gerais, aí traz lá o custo médio de de área quadrada de construção. Eu não sei se inclui interiores nesses custos, inclui? Eu acho que não inclui, gente. É só para fazer Eu acho que tem um que eles fazem, tipo, uma média. Mas eu vou procurar certinho para saber. E uma coisa que é interessante também, que a Fabi falou, a gente começa a criar no escritório um padrão de projeto, né? E normalmente, então, o cliente procura a gente por conta desse padrão de projeto. É claro, às vezes ele não vai fazer 100% tudo, gesso, iluminação, marcenaria, bancada, né? Mas aí você encontrando esse padrão, você consegue mais ou menos também com o tempo, né, com a vivência, passar para esse cliente essa média de quanto que ficaria, né, aquele projeto. Lembrando sempre que é uma expectativa, né, que pode ficar muito a mais ou muito a menos, de acordo com o que ele escolher de acabamento, a empresa que ele for contratar, se for uma empreita que seja totalmente legalizada, vai custar muito mais caro.
Fabi, eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive ano passado, que talvez sirva para quem está começando também. Hum. Ano passado eu fiz meu primeiro projeto e eu também não tinha noção de valores, né, de início. E aí, mesmo a cliente já tendo a pessoa que ia fazer a obra dela, eu mandei o contato de algumas empresas que tocavam obra e mesmo assim eu pedi o orçamento delas. Então, de quem me mandou o orçamento, tipo, ficou uma média ali de valores, sabe? E a pessoa com quem ela fechou, depois eu também tive acesso ao valor, também ficou nessa média. Então, para quem está começando, eu acho que também seria válido mandar um orçamento para o pessoal, para também estar criando noção de valores, assim. Não entendi muito bem. É porque, assim, a gente estava falando de obra, né? Certo. Quando a gente começou a fazer o nosso projeto, o pessoal perguntou quanto que seria mais ou menos para fazer essa obra. E aí eu não tinha noção de valor, não tinha noção nenhuma. E aí o que eu fiz na época foi orçar com algumas empresas. Então, o pessoal me mandou o orçamento, eu tenho o orçamento guardado, então eu sei que hoje em dia, para fazer mais ou menos uma obra daquele porte, daquele metro quadrado, vai ser naquela faixa de valor ali para cima. Porque foi o que deu a média ali do pessoal com quem eu orcei. Então, para mim, que não tinha experiência de nada, de noção de valores de obra, já serviu para repertório, assim, de valor, sabe? Legal. Ótimo. Você não consegue compartilhar? Tipo assim, era uma obra nesse porte, nananã, e ficou tanto, mais ou menos. Consigo. Foi uma doceria e era uma sala comercial que já estava com piso e já tinha as paredes acabadas, né? A gente colocou algumas paredes acartonadas e trabalhou bastante marcenaria, marmoraria também. E então, na faixa, acho que ela tinha uns 30 a 40 metros quadrados, deu acima de 80 mil os orçamentos. Todos os orçamentos que ela fez foi de 80 mil para cima. O rapaz com quem ela fechou a obra, que era um conhecido dela, ele fechou tanto a obra quanto com o marceneiro dele, que era de confiança. E ela pagou em torno de 84 mil. E as empresas com quem eu orcei foi 80 mil só a obra, sem contar a marcenaria. Então, eu já sei que para aquele poste, para aquele nível de intervenção, para aquele nível de marcenaria, que eu nem coloquei muita marcenaria no projeto dela, eu já sei que vai ser de 80 para cima. Ninguém foi menos que isso, sabe? Então, essa obra aí de 40 metros quadrados ficou, no fim das contas, com obra em marcenaria, 160 mil. Basicamente. Porque aí ela ainda poderia orçar a marcenaria com outras pessoas, né? Mas a obra dela mesmo ficou em torno de 84, 85, porque a pessoa com quem ela fechou fez o pacote obra e marceneiro. Aí ela pagou mais barato porque já estava tudo junto, mas se ela fosse fazer com empresa por fora, ia ser de 80 a 100 e pouco para cima, dependendo com quem ela fechasse a marcenaria e marmoraria e o restante. E o que eu falei para vocês lá no início, que é mais ou menos 4 mil por metro quadrado, né? Eu fiz a conta aqui e deu exatamente 4 mil, gente. Então, dá para ter essa média, né? Se a obra tem 40 metros quadrados, considerando acabamentos, né? Obra e marcenaria, é uma média 4 mil o metro quadrado. Sendo que essa marcenaria e essas obras, esses acabamentos, não é dos mais topzeiras. Se for alto padrão, pode colocar aí 6 mil metros quadrados para mais. Então, é uma boa noção que eu acho que dá para a gente utilizar. Isso em reforma interiores. Agora, arquitetônico, aí vem fundação, aí vem teto, aí o metro quadrado vai lá em cima, né? Se você está aí, você vai saber falar mais para a gente, se você trabalha com mais arquitetônico. Ou alguém que trabalha com arquitetônico também quiser trazer essa noção de quanto que está mais ou menos o metro quadrado da construção na arquitetura, mas acredito que se aqui está 4 mil, provavelmente iria lá para uns 6, para uns 8 mil, considerando interiores junto, né? Aí se for só o arquitetônico, talvez seria os 40 mil também. Oxi, buguei agora. Os 4 mil. Se for só arquitetônico sem interiores, acho que dá para ficar os 4 mil. Ô, Fabi, o Samuel falou aqui que ele é engenheiro, né? Ele falou que a construção do arquitetônico, em média, tá 2.300 metros quadrados. Mas, Isso mesmo. Mas, assim, sem considerar se o terreno é declive, sem considerar estrutura, sem considerar acabamentos.
É só o grosso do arquitetônico bem básico, né? Fazer composição pelo Sinap é a Sim. forma mais segura. Aham. Aí diz ele aqui que fazer composição pelo Sinap é a forma mais segura de passar o orçamento. Legal. Então, usar o Sinap aí, galera, para ter noção de mercado, né? Legal. Gente. Aí ele falou um outro aqui também, chama Cicor. Eu vou mandar depois lá Manda no grupo pra galera. Esses que ele passou. Isso, Bru, é esse que eu uso, Cicor. Esse Tá. aí. Vou mandar lá agora. Eu nem sabia desse aí, gente. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Será que a gente continua as perguntas lá do grupo ou a gente deixa para outro encontro? O que que vocês acham? Já foi bem enriquecedor por hoje, né? Talvez a gente pode até encerrar. O que que vocês acham? Eu acho que você já deu tudo de si, a gente também já ganhou um monte. Sabadão, né? Vamos descansar, Sabadão. eu acho. Então tá bom, gente. Nossa, obrigada pela presença de vocês. Foi uma Realmente. troca. O sábado hoje foi muito enriquecedor. E eu que perdi a última reunião, né? Foi perfeito hoje. Na última reunião eu mostrei, abri minha proposta, mostrei tudo aqui, todos os detalhes. Foi gravada. Da próxima a gente grava. Pessoal, muito obrigadão então. Bom final de semana para vocês. Um beijo.